E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delveia e a gente vai para mais uma aula referente à fisiologia, essa playlist de vários vídeos que estamos fazendo sobre esse conteúdo, agora adentrando nessa parte da fisiologia cardiovascular. E claro, convido você a participar aqui da nossa comunidade no YouTube. Muito simples, só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê embaixo do vídeo e inscrever-se. Assim você faz parte aqui da comunidade. Lembrando que de segunda a sexta temos vídeos novos aqui sem falta. Beleza? Então, tá convidado? Vamos ao que interessa? Vamos entender hoje um pouquinho sobre a excitabilidade do coração. Bom, galera, quando a gente fala do sistema cardiovascular, nós temos que saber que ele é o responsável por bombear o sangue para todo o nosso corpo. Isso a gente já falou em vários vídeos aqui. Mas o que a gente tem que saber é que o responsável por bombear esse sangue, a estrutura cardíaca, é o miocárdio. Porém, algumas literaturas vão dividir o miocárdio em miocárdio especializado e miocárdio contrátil. Bom, existem diferenças, basicamente na sua ação e que ambos, os dois aí que a gente tem essa separação miocárdio especializado e o miocárdio contrátil, ambos vão ter essa função de realizar o batimento cardíaco. Agora, o especializado, o miocárdio especializado, ele tem uma ação, galera, principalmente aí de batimotropismo, cronotropismo, automatismo, dromotropismo. Agora, quando a gente fala realmente ali do miocárdio, quando falamos do miocárdio contrátil, ele seria a própria bomba, ele que vai contrair. Seria o músculo, tranquilo? E aí a gente fala de ionotropismo, e lusitropismo e dromotropismo, beleza? Aí você fala, eita, que nomes são esses? Vamos entender isso agora. Bom, galera, esclarecendo esses conceitos, olha aí na tela. Batimotropismo é a capacidade que esse coração tem de se excitar, ou seja, tem um potencial de ação para que ele possa se contrair. Isso é batimotropismo. Agora, quando a gente fala basicamente ali de cronotropismo, estamos falando ali da capacidade dele de gerar uma frequência de despolarização. Ou seja, essa frequência que ele tem de capacidade de despolarização é a capacidade dele de ter uma frequência cardíaca. Isso é cronotropismo, ele tem uma frequência, ou seja, ele não para, já pensou? Se ele parar, já era. Então ele tem essa frequência para que exista uma despolarização e posteriormente ali ocorra a contração. Temos ainda o automatismo, que é fundamental. Por quê? Porque esse automatismo é a capacidade desse coração de gerar a sua própria excitabilidade. Ou seja, ele não depende de ninguém ali fora para que ele consiga se contrair, gerar o seu potencial de ação, a sua eletricidade. Então, o coração, pelo seu automatismo, ele mesmo consegue ali gerar o seu processo elétrico, o seu potencial de ação. Beleza? Temos ainda o dromotropismo, que é a capacidade que esse coração tem de propagar essa excitação. Ou seja, ele passa de uma célula, uma fibra muscular, para outra célula, para outra, ou seja, é algo que se propaga. Isso é dromotropismo. Quando uma célula está excitada, ela passa essa excitação, esse potencial de ação para outra célula, e assim sucessivamente. Temos o ionotropismo, que é a capacidade do coração de se contrair, e lusitropismo, que é a capacidade dele de se relaxar. Eu sei, galera, são uns nomes diferentões aí, mas é importante você guardar, porque algumas literaturas ou até na sua prova, eles podem cobrar esses nomezinhos aí dentro de algumas questões. Agora, a gente tem que saber, galera, que falando especialmente sobre o miocárdio especializado, é isso aí que você vê na tela. Esse é o miocárdio especializado. E vai estar sendo composto por quem? Pelo nó atrioventricular, pelo nó sinoatrial e pelas fibras de Purkinje, Também ali os feixes de His e tudo mais. Então, quando a gente fala de miocárdio especializado, estamos falando diretamente do sistema elétrico desse coração. Estamos falando
do nó atrioventricular, do nó sinoatrial e das fibras de Purkinje. Beleza? Agora, como que ele trabalha? Como que ocorre esse processo? Bom, vamos ver agora. Bom, galera, é simples. Vamos enquadrando esses termos que a gente aprendeu agora com o processo de funcionamento. Lembra que a gente falou do automatismo? O que é automatismo? Vamos relembrar? É quando existe, né, nesse coração a capacidade dele gerar a sua própria eletricidade, a sua própria excitação, o seu próprio potencial de ação. Então esse coração ele tem o seu automatismo, tranquilo? Lembra disso? Automatismo, capacidade do coração de gerar a sua própria eletricidade, o seu próprio potencial de ação. E como que isso acontece? Olha lá o nó atrioventricular. Esse é o mocinho responsável por gerar esse potencial de ação e posteriormente despolarização e posteriormente contração. Beleza? Então, automatismo. O nó sinoatrial promoveu ali um potencial de ação. Ele gerou esse potencial de ação, ele não recebeu de lugar nenhum. O nó atrioventricular gerou esse potencial de ação, isso vai gerar nos átrios uma despolarização e posteriormente uma contração do átrio. Logo, esse potencial de ação do nó sinoatrial vai passar para o nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular posteriormente vai expandir esse potencial de ação para o resto desse coração, ali nos ventrículos, especialmente nas fibras de Purkinje. Isso vai gerar despolarização dos ventrículos e posteriormente a contração deles. Então, galera, repetindo, o nó sinoatrial gerou potencial de ação, despolarizou os átrios e gerou contração dos átrios. Então, logo a gente sabe que existe um automatismo e o átrio contrai primeiro que o ventrículo, certo? Esse tempo de passagem do potencial de ação do nó sinoatrial para o nó atrioventricular é o tempo de diferença aí para que o átrio contraia enquanto o ventrículo está relaxado. Beleza? Os dois não contraem juntos. Os átrios se contraem e depois os ventrículos se contraem. Beleza? Então, nó sinoatrial gerou potencial de ação, despolarizou os átrios e gerou contração dos átrios. Logo, do nó sinoatrial passa para o nó atrioventricular e do nó atrioventricular passa para o resto do coração pelas fibras de Purkinje para despolarizar os ventrículos e gerar contração. Beleza? Então, contrai átrio, depois contrai ventrículo. Tranquilo? Nunca os dois vão se contrair juntos. Então, galera, a gente falou do miocárdio especializado, que é isso aí que a gente viu, né? O sistema elétrico cardíaco. Agora, quando a gente fala do miocárdio contrátil, né? Essas duas diferenças dos miocárdios, a gente fala do miocárdio especialmente o músculo, a fibra muscular. E essa fibra muscular, galera, ela é importante porque é ela que gera realmente a bomba, né? Ela que contrai realmente, porque é o músculo que se contrai. Lembrando que esses músculos, né, as fibras musculares do coração, elas estão em contato. Tranquilo? Existe um contato entre essas células, essas fibras musculares. E isso ocorre exatamente pelos discos que estão entre essas fibras. Olha aí, esses discos que estão aí nessas fibras dispostas. E elas não só são discos, como existe ali inúmeras estruturas que participam da interação entre essas fibras, que são as junções comunicantes. Vamos entender melhor isso. Galera, as junções comunicantes, elas são as principais responsáveis por gerar dromotropismo. Lembra o que é dromotropismo? É a capacidade do coração de propagar a excitabilidade, ou seja, de uma célula passar essa excitação para outra célula. E isso, as junções comunicantes são importantes. Por quê? Porque pensa, nós temos duas células e entre essas células nós temos essas junções comunicantes, que são como se fossem canais que permitem troca de substância entre essas células. Então, galera, lembre-se, entre as fibras musculares cardíacas nós temos essas junções comunicantes
que permite a passagem de excitabilidade, de potencial de ação, de íons, de uma célula para outra, propagando aquele potencial de ação para que despolarize e posteriormente ocorra a contração cardíaca. Então, galera, com isso a gente fez um pequeno resumo referente a mais uma parte da fisiologia. Convido você a se inscrever no canal novamente para participar aqui da nossa comunidade e vamos continuar os nossos próximos vídeos aí referente à fisiologia. Valeu!